Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, levante para cima. Isso aí, uma geração inabalável. Se você trouxe ela, abra comigo Salmos 137, por bondade. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estarmos nessa casa, de ministrar nesse congresso de bastante importância no nosso Brasil. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Wagner, nosso pastor coordenador da Almates, pastor Natanael Silva, toda a diretoria. Louvar a Deus pelo pastor local dessa congregação, pastor Aguinaldo, meu amigo, que Deus continue abençoando. Cumprimentando ele, cumprimento todos os obreiros dessa casa, toda a diretoria da Almates, que Deus os abençoe. Louvar a Deus pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, a todos os amigos aqui, que Deus abençoe. Louvar a Deus por essa igreja, porque essa igreja faz parte do meu ministério. E uma vez sentado na nave da igreja, uma manhã com Deus, eu recebi uma promessa. Passou-se anos e estamos aqui para ministrar, porque Deus ainda cumpre promessa. Lembra, né, Kelvin? Sabrina, Deus é bom. Salmos 137, 1 diz assim: E junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentávamos, sim, nós nos chorávamos, quando lembramos de Sião. Penduramos as nossas harpas sobre os salgueiros, no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam requeriam alegria, dizendo: Cantai-nos um cântico de Sião. Mas respondemos: Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Mas respondemos: Se eu te esquecer, ó Jerusalém, que a minha mão direita seque, que a minha língua fique colado no céu da minha boca, se eu não preferir Jerusalém, se eu não lembrar de Jerusalém, a minha maior alegria. Curve a sua cabeça. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, eu sou graciado e louvamos o teu nome, e eu sou grato por isso, Pai. Sou grato, Senhor, por ministrar, Pai, no 59º Congresso da Almates. Pai, obrigado a toda a diretoria da Almates. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor, nós oramos, Pai, pedindo que a tua graça possa se manifestar. A primeira parte desse culto já foi feito, a parte que nós te louvamos, Senhor, te exaltamos. Mas chegou a segunda parte desse culto. Fala, Pai, porque assim como eu, pessoas entraram para ouvir a tua voz. Fala conosco, passeia em nosso meio, Senhor. Fica conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se aceite por bondade. Glória a Deus. É bem verdade que nós temos um texto, e Salmos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, Salmos vai compor louvores, adoração, súplica, exaltação ao nome do Senhor. Salmos é composto de um clamor, de louvores ao Eterno. Muitos deles escrito pelo rei Davi, outros pelo rei Salomão, outros por Moisés, outros como esse, escrito pelos filhos de Corá. Mas o que me chama a atenção é que todos os salmos têm algo que chama-se bastidores. Quando você está triste, você abre os Salmos de Davi 30, versos 5, que diz: o choro dura, mas a alegria vem. Pois bem, eu me lembro, e a minha mãe está aqui, minha bisavó, lá na região do Cajuru, ela tinha uma mesinha bem velhinha, e ela sempre deixava aberta a sua Bíblia nessa mesinha, no Salmos 23, que diz: o Senhor é meu, e nada me... Você conhece os Salmos,
Você sabe que cada salmo foi composto num bastidor diferente. E o que me chama a atenção é que o Salmo 137 não é diferente. E o que acontece é que durante um período da história, no período do Reino Unido, Saul, Davi, Salomão, quando Salomão morre, entra seu filho Roboão. Roboão assume o reinado e a Bíblia vai dizer que ele era distante de Deus. Os mais velhos aconselhavam, mas ele ouvia os conselhos dos mais novos. Nisso o povo se revolta e a Bíblia vai dizer que a divisão das 12 tribos acontece. 10 vão para o norte, 2 vão para o sul. As 10 formam o reino de Israel, as 2 formam o reino de Judá. É nesse período da história que a divisão acontece, que Israel já não quer mais saber do Senhor. Prova disso é que estátuas são colocadas a Baal, Astarote, Asfera, Moloque, que era um deus que sacrificavam crianças, pegavam o sangue da criança, colocava-se num recipiente e colocava na frente desse deus para adorar. Aí o salmista, um dia angustiado, começa a escrever dizendo: como é que vocês adoram um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não sente, tem mãos, mas não toca, tem pés, mas não anda? O salmista começa a questionar, mas o povo já não queria mais saber de Deus. Apostasia, a idolatria toma-se conta de um povo que uma hora era cuidado por Deus. Quanto mais eles ficavam íntimos, mais Deus tinha o seu cuidado. Quanto mais eles ficavam perto de Deus, mais a mão do Senhor estava estendida. Mas agora, nesse momento, o povo se retira da presença de Deus. O coração está endurecido, a apostasia, a idolatria se toma conta. Só que o que eles não percebem é que agora eles estão afastados da presença de Deus, afastados do cuidado, afastado da proteção do Deus Altíssimo. É nessa história que nós percebemos que agora um império está crescendo do lado. E que império é esse? Esse império é o reino da Assíria. A Síria, com um rei chamado Tiglat, um homem perverso, agora decide invadir Israel. Quando decide invadir Israel, pastor Aguinaldo, perceba que ele leva o povo cativo, destrói as 10 tribos, 46 cidades são tomadas, botaram fogo nas casas, destruíram os lares, e alguém olhava para Israel, via que Israel estava destruída, acabada. Colocaram os povos pagãos e disseram: acabamos com o povo de Deus. Pois bem, o que me chama a atenção é que vai passar-se o tempo. Agora a Síria está oprimindo Judá, já destruiu 10 tribos, 46 cidades, já destruiu um reino todo, e agora decide angustiar, oprimir e destruir Judá. Só que me chama a atenção que, como a vida é passageira, Tiglat morre, Sargão, seu filho, também falece. Senaqueribe entra no cenário, dizendo: agora nós não negociamos com nenhum império, nós vamos destruir Judá. E o que é que nós vamos fazer? Vamos oprimir, não tem mais conversa. Avisa Judá, que avisa o rei que nós vamos acabar. Só que tem um detalhe: nesse período da história em Judá, há um novo rei comandando, porque Acaz era um homem difícil também, colocou a idolatria no meio do povo. Só que quando Ezequias, seu filho, começa a reinar, ele começa a comandar Judá. Ele é diferente de seu pai Acaz. E o que é que ele faz? Convoca o povo no meio da rua, faz uma reunião, chama os sacerdotes para uma conversa, olha para o templo, começa a ver que o templo está sujo, imundo, pecado no meio do templo, começa a conversar com os sacerdotes. Na mão de cada sacerdote ele coloca uma vassoura e começa a dizer: Deus não habita numa casa suja, nós vamos tirar tudo de pecado, tudo de sujeira, tudo de imundície, vamos jogar tudo lixo para fora, porque nós vamos colocar
colocar um santuário purificado, vamos levantar um altar e vamos chamar a atenção do Todo-Poderoso. Mas o povo está no meio da rua para reunião. E qual é a conversa? Diga para o meu povo que agora 14 dias o pai não dá de comer para o filho, a mãe não amamenta a filha, o fazendeiro não dá de comer para os animais e nem para a vegetação. E o que é que nós vamos fazer? Diga para o meu povo dobrar o joelho, colocar a cabeça no pó, fazer uma campanha de oração, porque eu vou invadir esse território de Judá. O inimigo está dizendo que está vindo aí, mas nós vamos chamar a atenção do Todo-Poderoso, que é maior que todo o inimigo dessa terra. Mas vamos lá. A notícia da campanha de oração chegou para Senaqueribe. Senaqueribe olhou e disse: diga ao mensageiro, entregou a carta e diga para ele, diga para o rei Ezequias, que ninguém na terra e ninguém no céu tira esse povo de Judá das minhas mãos. Pois bem, a notícia chegou para Ezequias, e a Bíblia vai dizer que Ezequias se angustia, se entristece, a ponto de dizer: agora nós vamos falar com Deus, porque Ele não disse que ia tocar na minha casa, Ele não disse que ia tocar na minha família, nem no meu povo. Ele mexeu com uma briga muito grande. Ele disse que ninguém na terra e ninguém no céu. Ele está mexendo com Deus Altíssimo. O que é que ele faz? Entra dentro do templo, começa a rasgar sua veste, chorar nos pés do altar. Não dá 2 minutos da oração de Ezequias, rega um profeta velhinho chamado Isaías, uma seguinte mensagem: assim diz o Senhor, Senaqueribe disse que vai vir, ninguém impede ele das minhas mãos. Pois bem, a palavra é: nenhuma flecha, nenhuma espada, nenhum escudo, nenhum cavalo, pela mesma via que está indo, ele vai ter que voltar, porque ele não vai entrar em Judá. Pois bem, a oração chegou. Isaías olhou para o povo e disse: assim diz o Senhor, eu ainda sou o Deus que cuido, eu ainda sou o Deus que trabalho, e a minha mão está estendida sobre vocês. Senaqueribe se preparou, madrugada veio, preparou seus homens e disse: vamos acabar com Judá, vamos acabar com eles dormindo. Pois bem, se prepararam. Quando foram de frente para os portões de Judá, perceberam uma figura. Que figura é essa? A figura é a figura de um anjo. E diz a Bíblia que naquela noite matou o anjo do Senhor 185 mil homens. Eu vim dizer para alguém nesse congresso, eu vim dizer de gente que veio de outras congregações para cultuar nesse culto hoje, eu vim dizer para alguém aqui em Curitiba que ainda há poder na oração. Eu não sei como é que você chegou, eu não sei qual é a luta que você está falando com Deus, dizendo: Deus, eu não consigo, mas Deus está dizendo: ainda há poder na oração. Quer ver? Apocalipse capítulo 8, versículo de número 4. João está do lado de dentro do céu, vendo as coisas do lado de dentro. É que nesse percurso do caminho que ele começa a ver as ruas de ouro, de cristais. Mas chama a atenção que no capítulo 8, no versículo 4, ele está de frente com o altar. E que altar é esse? É o altar de Deus. Quando ele percebe que está chegando no ambiente um anjo, de repente o anjo se apresenta, e na mão do anjo uma bandeja. Na bandeja um incenso. Ele coloca no altar, o altar começa a pegar fogo, começa a queimar o altar, com o fogo da presença, queima o ambiente, e de repente queima a bandeja com incenso, perfume no ar. Ele começa a sentir um perfume, e ele pergunta para o anjo: que perfume é esse? Que na terra hoje nós temos o Malbec e o Ferrari Black, mas esse perfume não tem. João olha para o anjo e diz: que perfume é esse que na terra não tem? Aí o anjo olha para João e diz: esse perfume é de passar por toda a terra, pegar a oração de todos os santos. Ei, líder de jovens, pastor de igreja, líder de ciclo de oração,
é a oração de todos os santos. O anjo pegou a tua oração, colocou no incenso. Então deixa eu dizer para alguém: Deus está ouvindo a tua oração, Deus está sentindo a tua oração. Tem novidade em 2024 chegando, através da tua oração, através da tua oração, através da tua oração. Ei! Pandemia, igreja fechada, live, quantas vezes tivemos que cultuar? E eu me lembro que um dia sentado no sofá, ainda morava com a minha mãe, sentado no sofá de casa, pastor Ebenezer Marinho, ainda congregava com ele no Piratini, me mandou mensagem: disse: Lucas, não precisa ir no culto hoje, escalamos outros obreiros para ajudar, hoje pode ficar em casa. 6 horas da tarde, eu recebo uma mensagem, meu amigo João Lucas Rossi manda mensagem e diz: Lucas, está onde? Eu falei: estou em casa. Se arrume, 6 horas, eu estou passando aí para te buscar, nós vamos subir para o monte para orar. Nós estamos subindo para o monte para orar. Eu nunca vou esquecer, um homem muito mais alto que eu, estávamos subindo, está de dedo no meu nariz e disse: Lucas, levanta uma oração pela madrugada, uma campanha. Faça 7 dias de oração em favor da tua família. Na hora eu pensei e disse: Deus, meu pai presbítero da igreja, minha mãe ajudava nos adolescentes, 3 irmãos, uma era regente da mocidade, outro cantava nos adolescentes, outro nas crianças. E eu disse: Deus, para que fazer uma campanha de oração se todo mundo da minha casa é crente? Ele deu de dedo de novo no meu nariz e disse: não reclame, rapaz, faça o que Deus te mandou e você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Eu estou orando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando deu sábado para domingo, eu escutei uma voz, Mateus, entrando dentro do meu quarto, dizendo: levanta daí, Lucas, marche dentro desse quarto e diga: Satanás, você não toca nela, ela pertence a Deus. Satanás, você não toca nela. Eu sem entender nada, aquele dia eu lembro que eu parei de orar, era 6:10 da manhã, a glória inundou meu quarto. Mas 2 dias depois, alguém dentro da minha casa me manda mensagem e disse: Lucas, a gente precisa conversar. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse para mim: eu estava sonhando sábado para domingo. Enquanto eu sonhava, Lucas, eu cantava nos maiores outdoors, nos maiores palcos. Todo mundo cantava e gritava o meu nome. Eu via pôsteres com o meu nome. Eu via guarda-roupa, um sapato mais bonito do que o outro, uma roupa mais linda do que a outra. Mas enquanto eu cantava, Lucas, alguém se aproximou de branco, gravatinha vermelha e um chapeuzinho branco, e disse: se você cantar para mim, eu te faço conhecida, eu te faço famosa, as nações vão gritar o teu nome. Foi aí, Lucas, que eu disse naquele sonho: eu não canto para homem ouvir, eu canto só para aquele que lá em cima, que merece toda adoração e todo louvor. Ela acordou, já quando ela acordou, ela viu alguém batendo forte na porta dela, dizendo: se você não cantar para mim, eu abro a cova, te coloco lá dentro, fecho a cova, a tua família vai esquecer de você, teus amigos nunca vão se lembrar que um dia você existiu. Foi aí que ela começou a clamar o sangue de Jesus, quando de repente ela escuta alguém marchando dentro do quarto, dizendo: Satanás, você não toca nela, ela pertence a Deus. Satanás, você não toca nela.
Levante as suas mãos. Eu sinto uma palavra profética para liberar para o Mates em Curitiba. Nós viemos de uma vigília, de uma palavra liberada pelo pastor presidente. Mas lá vai, Satanás não toca na tua casa, não toca na tua família, não toca na tua saúde. Você pertence a Deus, a tua casa pertence a Deus, a tua vida, todas as áreas da tua vida, você pertence a Deus. Eu quero continuar, pastor Gerson Cole, mas há uma presença que invade essa casa. Está levantando jovens aqui. Tem jovens que estão debaixo da madrugada clamando, e Deus está dizendo: ninguém te para por causa da tua oração, ninguém para a tua marcha, ninguém para você por causa da tua oração. Está fazendo efeito nos céus. Deus está ouvindo, e já já Ele vai se levantar sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo lágrimas pela madrugada, eu vejo os céus abertos aqui. Tem líderes que achou que ia parar, tem vidas que acharam que ia desistir, mas a tua oração está fazendo efeito no céu. Alguém apontou o dedo para você, achou que você não tinha mais jeito, alguém achou que você ia parar, que a tua casa ia perecer, mas a tua oração está chegando no trono da graça. A tua oração, Deus está mudando a história da tua vida, Deus está quebrando cadeias, repreendendo maldição. Receba uma palavra. Deus está dando vida. Mas a Bíblia continua, e quando ela continua, passa-se Ezequias, vem Manassés. Quando Manassés assume, diferente do seu pai Ezequias, que levantou o altar, Páscoa era sagrado, desde o levantar do altar, o sacrifício do cordeiro era sagrado. Mas quando entra Manassés, destrói tudo. Manassés, no final da sua vida, vê os erros que fazem. Ele até tenta voltar para Deus, mas já era tarde demais. Seus dias foram marcados. Quando Manassés sai, entra Aminon, esse profana, 6 meses dura o seu reinado. Aí entra um jovem, um garoto, por nome de Josias. Josias, quando entra no cenário, a Bíblia vai dizer que ele entra até tentando fazer algumas mudanças, ver que o povo já não estava mais alicerçado. Mas nisso o povo já não queria mais saber de Deus. Porque desde o tempo de Ezequias, a Bíblia diz que como o rei Ezequias, não houve um rei igual a ele. Aí quando Josias entra, já tinha uma palavra liberada, uma palavra profética. Você se lembra do profeta Jeremias? Ele vem com a seguinte profecia. Profecia essa: já que vocês não querem saber de Deus, a Babilônia está aí do lado. Vocês estão preocupados com a guerra do Egito, estão preocupados com a guerra da Síria, mas vocês se esquecem que aqui do lado a Babilônia está crescendo de uma forma que vai destruir vocês. 3 períodos vai acontecer, e só os pobres, miseráveis e os que não prestam vão viver aqui. É nesse período da história que a Babilônia cresce de uma maneira que, quando vemos a história, a Babilônia era enriquecida
seu império era grande, formidável. E 3 períodos eles fazem para destruir Judá. Primeiro período, a Bíblia vai dizer que 3.000 príncipes olharam, destacaram quem ia ser levado e levaram para a Babilônia. Segundo período da história, pai, mãe, criança, famílias, homens de bens, fazendeiros, trabalhadores, são levados cativos. E o pior, botaram fogo nas suas casas, destruíram, acabaram. Quem olhava para ajudar, via que era uma terra sem alegria. Quem olhava para ajudar, via que era uma terra sem paz. Mas o terceiro período acontece, e é o que entristece um judeu até hoje. 2 períodos da história, Israel se luta. Primeiro, queda para a Babilônia. Segundo, o holocausto de Hitler. Quando vemos a queda para a Babilônia, nós vemos que eles entram dentro do templo de Salomão. Você se lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1? Diz assim: quando foram inaugurar o templo, e terminando o rei Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. E não foram 1, não foram 2, foram todos cheios da glória e da presença de Deus. É esse templo. Levam ouro, prata, tudo de valor, acabam com o templo. Alguém olha para o templo e vê que o templo está destruído. Botaram fogo no templo, levaram ouro, prata, destruíram o templo que foi construído para adoração ao Deus Altíssimo. Entraram dentro do palácio de Davi, que uma certa feita ele manda ir atrás da arca, descobre onde está, fica na casa de Obed-edom por 6 meses, mas quando ela está entrando, ele começa a dançar. Por quê? Porque a presença de Deus estava voltando para casa. Mas é esse palácio que botaram fogo no palácio, destruíram o palácio, acabaram com o palácio. E quem olhava para o templo, via que estava acabado. Quem olhava para o palácio, via que estava destruído. E alguém olhava e dizia: como é que nós vamos ficar numa terra que está sem paz, sem alegria e sem esperança? Mas quando entro na Babilônia, os 3.000 príncipes, um dia fizeram um decreto. E que decreto é esse? Quem não adorar e se prostrar à estátua será lançado na fornalha ardente de fogo. Ah, é? Pois bem, começaram a adorar, se prostraram e perceberam que 3 não adoravam e nem se prostrou a estátua. Lançaram os 3 na fornalha. De repente o rei arregala os olhos e percebe que lançou 3, mas tinham 4 homens que passeavam no meio da fornalha. Parecia, não era, era o homem que andava, caminhava, protegendo eles dentro daquela fornalha. A oração de alguém incomodou. Lançaram Daniel na cova, fecharam a cova e disseram: ninguém tira Daniel de lá. Ah, é? Pois bem, na madrugada o rei não consegue dormir, remove a pedra e diz que o Deus dos céus, ó Daniel, te livre da boca do leão. Aí vem Daniel dizendo: calma, rei, porque o rei que vive e reina para todo sempre, reina para todo sempre, me livrou da boca do leão. Enquanto lá em cima tem alguém fazendo a diferença, a parte de baixo. Mateus, vem cá. Vem cá, Mateus. Enquanto na parte de cima tem alguém fazendo a diferença, e a parte de baixo estava o povo exilado. O povo que uma hora cantava, não canta mais. Uma outra hora chegaram louvando, dizendo: Deus vai nos tirar daqui. Mas as estruturas foram abaladas.
E passou-se mais de 70 anos e Deus está em silêncio para o seu povo. Mas sabe aquele dia que você não aguenta? Quando você ouve aquele louvor, quando você está parecendo que está se afastando de Deus, de repente você olha e observa quantos livramentos Ele te deu, o cuidado que Ele tem sobre a tua vida a cada dia. Aí você começa a perceber que todos os dias Ele ainda cuida de você. Mas de repente o coração já está rasgando e a alma diz: volta a adorar, volta a cantar, volta a sentir a presença dEle como você sentia antes. Foi assim. Um se juntou com o outro e disse: vamos até a margem do rio. Mas aonde? Na margem do rio. Fazer o quê? Mas vamos lá. Nós vamos se lembrar como nós tínhamos alegria antes. Como a gente adorava, como a gente ministrava e como a gente sentia o abraço de Deus, o cuidado dEle, o carinho dEle. Foram. Pegaram a harpinha, colocaram no salgueiro. E há várias interpretações teológicas. E uma delas é o talento. Estava pendurado dizendo: a gente não canta mais. A gente não prega mais. A gente não lidera mais, a gente não faz mais nada. E Deus está falando para alguém aqui que as tuas estruturas estão abaladas. E que você disse: é meu último congresso. Não dá mais, eu não suporto mais aquele desafio. Eu não suporto mais aquela congregação. Eu não suporto mais aquele pastor. E de repente colocou a harpa no salgueiro e disse: é o meu último culto. Colocaram a harpa, dobraram o joelho, colocaram a cabeça no pó e começaram a se lembrar da alegria. Quem sabe se lembrar de um dia que Deus mandou Moisés: bata as águas, bata o cajado nas águas, e as águas se abriram. E vem Miriam gritando na travessia do Mar Vermelho, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A opressão se tornou tão grande, e eles olharam e disseram: a gente não faz mais nada, enquanto a gente não sentia a paz como a gente sentia antes. Vamos se lembrar, vamos. Dobraram o joelho, colocaram a cabeça no pó, começaram a refletir. Os babilônicos olharam e disseram: não é esses aí que quando chegaram aqui cantando, canta pra gente uma canção de Sião? Em outras palavras, eles estão dizendo, lá fora, eles estão dizendo: não é esse aí que cantava, pregava, profetizava, liderava, pastoreava, mas parece que alguma coisa abalou e não canta mais, não prega mais, não faz mais nada. Canta pra gente como vocês cantavam antes, adora como vocês adoravam antes, sinta a alegria como vocês sentiam antes. E alguém se levanta, e eu acho lindo isso, porque alguém vai olhar e vai dizer: não tem como cantar numa terra estranha. É verdade, a cultura é diferente, o jeito de se vestir é diferente, o jeito de andar é diferente. Parece até os dias de hoje que se você não for da panelinha, lá fora você não é bem sucedido, não é bem visto. Mas Deus está dizendo: você não é dessa terra, você não é da Babilônia, você ainda pertence a Sião. É por isso que a palavra inabalável quer dizer enraizado. Ou seja, a gente pode estar na Babilônia, mas a gente não pertence à Babilônia. O Jesus já falou: a trombeta uma hora vai tocar, e só quem é de lá vai subir. Mas canta como vocês cantavam antes, prega como vocês pregavam antes. Não tem? Não tem como cantar numa terra estranha, é? Eu acho lindo isso, Mateus, me ajuda. Porque a Bíblia vai dizer que alguém se levanta.
olha nos olhos dele e diz: ó Jerusalém, tu és a minha maior alegria. Que a minha mão se seque, que a minha língua fique colada no céu da minha boca. Mas mesmo em terra estranha, Babilônia quer nos tirar da presença. Mas mesmo em terra estranha, pode ser a crise, a prova, a luta, mas mesmo em terra estranha, eu vou adorar aquele que merece toda a adoração. É por isso que eu acho interessante escola de jovens pregadores. E eu nunca vou esquecer da aula da professora Sara Regina, que ela diz: aprenda uma coisa, geografia, quando você aprendeu na escola, vai falar que o Brasil tem seu hino nacional, o estado do Paraná tem seu hino estadual, e Curitiba tem seu hino municipal. Israel não é diferente, Judá não é diferente. E Mateus tem um trecho que diz assim: enquanto o coração bater no peito da alma judia, não morreu, não foi embora, não acabou, ainda há esperança. Eu não sei qual é a prova que você está passando, qual é a dificuldade, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou levantando uma geração inabalável, que pode estar na Babilônia, mas não pertence à Babilônia, você pertence aos céus. Você pode fechar seus olhos? Eu já vou terminar. Mas eu quero que você agora reflita. O que é que está te impedindo? O que é que está abalando a sua reestrutura? O que é que estão apontando os seus erros, os seus defeitos? Começa a refletir agora. Começa a refletir agora. Começa a refletir agora. Eu vou deixar você refletir. Eu estou sentindo os céus abraçando gente aqui hoje. Eu sinto Deus abraçando crentes aqui hoje. Se prepara, porque da mesma maneira você não vai voltar. Essa crise não vai te parar. Está abalado, mas mesmo abalado, você se esqueceu que tem um Deus que pode até abalar aqui na terra, mas lá no céu Ele te dá força para você caminhar. Ele te enraiza na presença dEle. Você é inabalável, porque você serve um Deus altíssimo e grande. Mas olha para cá e eu termino. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como que está a sua história. Eu não sei. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: calma, ainda há esperança. Eu estou falando para jovens aqui, que assim como eu e a irmã Alice em 2019, pegamos um papel, irmão Gerson, pastor Gerson, colocamos os projetos, os sonhos, desenvolvemos o nosso futuro, planejamos e dissemos: 2020 vai ser o melhor ano da nossa vida. Aí 2020 veio a pandemia, Covid. E eu estou falando para a gente aqui, que sonhou, projetou, planejou, projetou 2020, mas nós estamos no final de janeiro de 2024, e os sonhos não aconteceram, o projeto não se realizou, as promessas não foram cumpridas, o planejamento não deu certo, e você olha para o céu e diz: Deus, até quando isso? E Deus está dizendo para alguém: calma, ainda há esperança. Eu estou falando para pessoas aqui
que não foi só o Covid que matou, nós estamos vivendo duas doenças silenciosas, que a gente não está muito preocupado com isso, mas estão matando principalmente os nossos jovens, os nossos homens, mulheres de Deus. Primeiro é a depressão. Parte da depressão é você olhar para o teu passado, começar a se culpar, dizendo: Deus, eu podia ter feito diferente, andado com gente diferente, caminhado diferente, e tudo que eu vivo hoje é fruto de um fracasso que aconteceu lá atrás. E aí começa a olhar e ver que a tua vida não está nada favorável, e você começa a dizer: não tem mais jeito para a minha vida. Ah, se aquele cantinho do teu quarto falasse. Ah, se algumas atitudes você pudesse ter mudado. Porque eu estou falando para pessoas aqui que a síndrome de pânico tem batido forte, e você diz: eu não aguento mais essa dor na minha alma. Mas eu vim dizer e liberar uma palavra para a tua vida: calma, aguenta firme, porque ainda há esperança. Eu sou jovem ainda, por mais que eu estou com essa carinha de 26 anos batida, mas eu ainda me considero jovem. E perto de casar com a irmã Alice, quantas vezes naquele quarto da minha casa, eu olhava para o pastor Aguinaldo e dizia: Deus, parece que a porta não está se abrindo, porque a ansiedade batia forte, e eu sei o que é isso, porque eu já vivi. E eu via que o meu futuro nada estava favorável. E quantas vezes eu chegava em casa com peso nas costas: que faculdade você vai fazer? Aonde você vai morar? Que casa você vai ter? Que carro você vai ter? Aonde você vai viver? E eu me perguntava como é que vai ser o meu futuro. E um dia, questionando Deus, eu disse: Deus, por quê que eu não vejo a porta se abrindo? Foi aí que ele apareceu, uma voz bem suave no meu quarto, dizendo: Lucas, ainda há esperança. Deixa eu dizer, pegue as coisas do teu passado, as coisas boas, viva o teu hoje, porque o teu futuro ainda pertence a Deus. Deixa eu dizer, quem sabe é a porta de emprego que se fechou. Quem sabe é o laudo do médico que nada está positivo. E você se pergunta: Deus, não tem mais jeito. Mas os céus te trouxe aqui nesse congresso para dizer: você é inabalável. A tua casa é inabalável. Por quê? Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu estou falando para jovens aqui que muitas das vezes olham para o céu e se perguntam: Deus, tem tanta gente melhor do que eu, prega melhor do que eu, canta melhor do que eu, profetiza melhor do que eu, e o Senhor decidiu me escolher. O complexo de inferioridade bateu forte. Mas eu vim dizer para uma geração escolhida e eleita por Deus: que a alma aguenta firme, porque foi Ele que te escolheu. A tua promessa ainda está de pé. Alguém achou que você ia parar, mas você é inabalável. Você está enraizado na rocha, e Ele está dizendo: ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Porque eu vim te lembrar de um dia. Que dia é esse, Lucas? E eu encerro com isso. Um dia que um julgamento para um homem que não tinha crime, não tinha pecado e não defeito. Passaram para Pilatos, lavou as suas mãos e disse: façamos como vocês querem. Colocaram ele de um lado, o Barrabás de um outro. Soltaram Barrabás e crucificaram. Mas antes de crucificar, bateram nele, espancaram o seu corpo. Sobre seus ombros uma cruz, sobre sua cabeça uma coroa de espinho.
pela via dolorosa ele passava. Olhavam para ele e diziam: não é esse aí que destrói o templo, reconstrói o templo, edifica o templo em 3 dias? Faz o seguinte, desce dessa cruz. Ele podia ter dito, ter descido, mas ele não desceu. O sangue foi derramado. Mas o que me chama a atenção é que de nós ninguém era merecedor. Pastor Agnaldo não era merecedor. Presbítero Gerson Collin não era merecedor. Orquestra, igreja, nós não éramos merecedores. Por causa do pecado no jardim do Éden, foi gerado uma dívida. Ninguém podia pagar essa dívida e essa terra bebeu o sangue de inocentes. Mas quando ele morre na cruz do Calvário, é como se ele pegasse na mão de Deus. Nós éramos impedidos, mas ele pegou na tua mão. Você não era merecedor, mas ele pegou na tua mão. Ele disse: já que você não pode, eu posso. O sangue foi derramado, o véu do templo se rasgou. Ou seja, a dívida está paga. Você é livre para adorar. Você é livre para se conectar. O sangue foi derramado, a dívida foi paga. Nós só estamos aqui porque um dia ele pegou na nossa mão quando a gente queria parar e disse: não, eu vou te enraizar na minha rocha. Eu te escolhi não para ficar parado, eu te escolhi porque tu és uma geração inabalável, uma geração levantada, uma geração escolhida. O mundo pode falar algo, o mundo pode vir numa via, mas nós como igreja, nós vamos com a contramão desse mundo, porque a gente foi libertado pelo sangue da cruz do Calvário. Você tem comunhão com o irmão do teu lado, segura na mão dele. Segura na mão dele. Querem te ver escravo, mas você é livre. Querem ver você parado, mas você é inabalável. Querem ver você destruído, mas ele te levantou. Querem ver você acabado, mas foi ele que te escolheu. Querem parar a tua marcha, mas foi ele que te derramou o Espírito e está te abraçando aí, está te renovando aí. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Se coloque de pé, se coloque de pé. Deixa eu dizer algo aqui. Para quem não conhece um pouco dos bastidores da minha vida, eu vou contar algo rápido. Com 7 anos de idade, fui diagnosticado com hidrocefalia. O médico disse: nós vamos ter que colocar uma válvula, dona Débora, no seu menino, do cérebro até a boca do estômago. Minha mãe foi pro joelho. Nós começávamos a orar, fizemos um culto. E numa tarde, lá no Jardim Urando, Jéssica está aqui. Uma irmã se levanta, coloca a mão na minha cabeça e disse: esse menino, Deus tem uma grande obra na vida dele. E muitos conhecerão e verão o que Deus irá fazer na vida dele. Para marcarmos a cirurgia, Dr. Paulo, Pequeno Príncipe,
Entramos na sala, mas com a notícia: todo mundo que entra na sala, esse homem opera. Ele pegou o meu exame, olhou, deu uma gargalhada a ponto de a gente ficar sem entender. Olhou para minha mãe e disse: Dona Débora, eu não sei o que aconteceu, mas esse menino não precisa ser operado. A minha mãe olhou e disse: eu sei, doutor, o meu Redentor ainda vive e ainda faz milagre. Quem começa o ministério sabe que não é fácil. Eu tive que dormir terminal para poder cumprir algo de manhã. E eu disse: Deus, o Senhor me esqueceu. Mas um dia, quando Deus levou o meu amigo no meu quarto com Covid, e o médico dizendo: se não melhorar vai ter que colocar para intubação, eu escutei uma voz entrando no meu quarto dizendo: Lucas, aprenda uma coisa. Tem gente que eu levo porque o propósito na terra foi cumprido. Mas sabe por que eu não te levei? Sabe, jovem, por que você ainda está aí? Sabe, moça, por que você está aí ainda? Porque ele ainda precisa cumprir toda promessa, todo propósito, todo projeto que ele tem para a tua vida. E eu não posso parar, e eu não posso deixar de fazer isso. Tem alguém que está afastado. Eu só quero te conhecer. Tem alguém? Levante uma das suas mãos. Eu só quero te conhecer. Lucas, eu vim porque alguém me convidou. Tem alguém? Eu vim porque alguém me convidou, Lucas. Tem alguém? Tem uma moça lá atrás. Alice, vai atrás dela lá. Está com a mão levantada lá, Alice. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Traga ela para cá, Alice. Tem alguém? Com a permissão do pastor Aguinaldo, aos líderes que me ouvem, aos liderados, eu quero orar por você. Você que tem um chamado, uma promessa. Traga mais para frente, Alice, venha mais para frente. Eu quero orar por você que tem chamado. Venha até a frente, eu quero orar por você. Lucas, eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, eu quero orar por você. Venha até a frente. Vem. Isso. Vem. Pastor Wagner liberou algo sábado e eu preciso. Você que está enfermo, Lucas, só Deus sabe como é que eu vim. Eu quero orar por você também. Vem. Cadê o Beck que vai cantar? Eu ainda espero você. Vem. Se você tem comunhão com o irmão do seu lado, abraça ele do seu lado aí. Ninguém conhece o seu bastidor, mas ele conhece. Quantas vezes queriam te abalar, mas você é inabalável. Eu vou deixar o Beck. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
Ainda dá tempo, vem. Vícios dessa geração. Vem. Declaro que a esperança e a liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma Eu intercessão. tô desconfiado que o homem da mão furada tá passando nessa casa. Ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Se abraçou ele do teu lado aí? e sobre a escuridão vai trazer a luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Segura só. incendiar. Você pode fechar seus olhos agora. Mas já vamos orar. Mas há maldições caindo por terra hoje. Espírito da morte está caindo por terra hoje. Tem cura. Não só para o teu exterior, mas para dentro da tua alma. Você cumprimenta teu líder, teu pastor e diz: está tudo bem com você. E você diz: está tudo bem. Mas só Deus sabe como é que está a tua alma. Deus está te curando hoje, de dentro para fora. Começa a sentir essa tristeza indo embora. Começa a sentir essa síndrome de pânico vazando da tua vida. Turabacalabara salabaia calabaia. Alma de ser nascida no fogo, batizada no fogo e vai subir para o céu com fogo.
Receba o abraço do Espírito Santo, renovando a tua vida, consolando a tua vida, consolando a tua alma. Receba algo dos céus. Feche seus olhos agora. Senhor meu Deus, nós estamos orando aqui para uma geração inabalável, escolhida e conhecida por Ti, papai. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra. Pai, ainda há esperança, ainda há esperança. Declare